Começando mais uma Escola Bíblica, o tema dessa semana é o juízo de Cristo e seu perdão. Vamos falar sobre as duas faces de Cristo Jesus, o juízo, o Deus de justiça e o Deus de amor também. Será que de fato é Cristo quem vai nos julgar um dia? Semana passada falamos sobre o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador, mas será que Ele também será o nosso juiz? Tudo isso a gente vai acompanhar a partir de agora e não se esqueça de um detalhe. Será que de fato Deus vai nos julgar? E baseado em quê? Na nossa consciência, em alguma lei e alguma norma de conduta? Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar então o juízo de Cristo e seu perdão é o tema dessa semana aqui no Escola Bíblica. A gente volta já. É isso aí, o programa Escola Bíblica está só começando e ao vivo nesta segunda-feira. Não se esqueça de um detalhe, você é bem-vindo, hein? Bem-vinda também, você de todos os cantos do Brasil, fora do Brasil também. Aliás, eu queria conhecer você, conversar com você, entre em contato com a gente. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que tem estudado a Palavra de Deus de uma maneira bem intensa aí, nós temos sempre uma mensagem de esperança para você. Não se esqueça também de um pequeno detalhe. Esse programa não é um programa necessariamente de pregação, mas é um programa de estudo da Palavra de Deus. Mas é claro que cada ponto que a gente aborda aqui acaba sendo uma lição para a nossa vida, uma mensagem de Deus para cada um de nós também. Não sei se você é um católico, se você é um evangélico, se você é pentecostal, um evangélico mais atual no sentido de pentecostal, se você é mais tradicional no sentido de ser protestante, estilos diferentes aí. Se você, quem sabe, é uma pessoa cética, não acredita em nada, não acredita na palavra de Deus, não vê como sendo a palavra de Deus, apenas como um livro também. Não importa, esse é o momento da gente estudar junto esse tema e o que a Bíblia fala sobre o juízo de Cristo e seu perdão. Semana passada nós falamos aqui sobre vários aspectos de Cristo como o nosso Salvador. Falamos sobre obras, sobre fé, falamos sobre Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo, Jesus Cristo como Deus também. E nós gostaríamos de apresentar Jesus não apenas essa semana como o Filho de Deus, mas também como uma pessoa com várias outras faces. E ao longo dessa semana, nós vamos estudar e esclarecer para você que o juízo é uma boa notícia e que não é uma má notícia, tá bom? Vamos falar sobre o juízo, um tema diferente, né? Ao mesmo tempo que Jesus vai ser e é o nosso Salvador, ele também fará justiça. Para você acompanhar com a gente esse tema, é só você entrar no site biblia.com.br. Existe um material lá e nós estamos nos baseando nesse material, tá? Nós estamos pegando como base ele, é claro, alguns outros elementos, ilustrações, conteúdos, mas você tem a base ali, biblia.com.br, baixa aí no seu aplicativo, o aplicativo no seu celular, que é exatamente do estudo Descobertas Bíblicas. Você entrando no site, você vai ver um livro ali, um material chamado Descobertas Bíblicas, é ele que nós estamos estudando. E nós estamos aqui na 13ª semana, no 13º capítulo de estudos. Não deixe de baixar aí, tá bom? É muito simples, é gratuito, basta você se cadastrar e você pode acompanhar com a gente em cada programa o tema também. Nós vamos orar agora. Já vamos direto para o tema, porque essa semana realmente promete muita informação, muito ensino da Palavra de Deus. E daqui a pouquinho eu quero mandar alguns abraços para você também, tá? Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença nesse momento. Muitos começaram animados essa semana, outros, quem sabe, com expectativas e sonhos. Que o Senhor abra a mente e o nosso coração, nos dando a Tua paz, a Tua verdade, a Tua vontade e cumprindo os Teus propósitos na nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Entre em contato com a gente, tá? Pelo Facebook, que está transmitindo ao vivo agora, pelo Instagram também, @Escola Bíblica NT, você vai vendo ao longo do programa aí. Daqui a pouquinho a gente manda alguns abraços para você. Eu falei que nós vamos falar essa semana sobre o Deus que um dia vai nos julgar também. Jesus, que ao mesmo tempo é o Cordeiro, Jesus também é aquele que, de fato, é o nosso juiz. Antes da gente falar sobre isso, eu queria começar falando para você sobre 3 atributos, 3 funções que Jesus exerceu para a gente pegar como pano de fundo o tema dessa semana aqui. Então, antes da gente entrar na justiça, e hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante aqui, que baseado em que Deus vai nos julgar? Mas antes, o primeiro ponto é que Jesus foi o Cordeiro. Toda vez que a gente lê na Bíblia falando acerca de Jesus e o Cordeiro, há uma relação de Jesus. Uma das funções de Jesus foi ser o Cordeiro que morreu no meu e no seu lugar. A gente pode ler isso no primeiro texto de hoje, que é João capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, um dos atributos de Jesus, antes da gente falar dele como juiz, é exatamente ele ser o Cordeiro. E somente João usa esse termo Cordeiro para Jesus. O único evangelho que fala de Jesus como Cordeiro é o evangelho de João. Os outros evangelhos, é verdade que eles dão uma ênfase também a sinônimos, a palavras parecidas, mas o único evangelista e o único evangelho que fala Cordeiro de Deus é realmente o evangelho de João. E João, ele evoca o Cordeiro, ele chama esse termo Cordeiro baseado no cordeirinho lá do Egito, né? E nós temos algumas imagens para você aqui, você pode perceber que desde o início da humanidade, Jesus, ele foi conhecido como o Cordeiro. Depois nós associamos então o Cordeiro à cruz, Jesus é o Cordeiro que morreu, e diferente da maioria dos rabis da época, né, aqueles homens, os líderes religiosos, João ele pegou o evangelho dele e se baseou em Isaías 53, que apresenta o Messias como sofredor. Os rabinos não enxergavam Jesus sendo o Messias, mas João, ele escreve o evangelho de João, pega Isaías 53 e diz assim: olha, esse Messias sofredor é o Jesus, é o Cordeiro. Existe uma segunda atribuição dada a Jesus na Bíblia. Além de Cordeiro, ele também é o mediador. O que é mediador? Mediador, e eu vou mencionar para você, é um cargo de determinada pessoa que ela executa e faz uma mediação, ela é intermediária entre duas partes. Normalmente essas partes são contrárias. Por exemplo, você percebe que Jesus ele faz a mediação, o meio, o caminho entre o Pai, que é perfeito, e nós que somos imperfeitos. Então Jesus, além de Cordeiro, ele é aquele que faz a ponte entre Deus o Pai e nós. Sabe aonde a gente percebe isso de uma maneira bem intensa na Bíblia? No livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala muito em Jesus como aquele que é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que fazia, no Antigo Testamento, a ponte entre o ser humano e Deus, e o Pai. E Jesus é o eterno, o maior, o supremo sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4 fala um pouco sobre isso, quer ver? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu paro por aí, ok? Então Jesus, além de Cordeiro, ele é aquele que faz a ponte entre Deus e nós. Ele é o supremo sacerdote. Como eu mencionei, o tema central de Hebreus é esse tema tão importante aí. E além de tudo, existe um
plano de salvação mediante a fé, centralizado em Cristo como o grande sumo sacerdote. Nós podemos descansar em Jesus, ficar tranquilos porque Ele intercede por nós nesse momento. Além de sacerdote, além de intercessor e ovelha, Jesus é o nosso advogado. E a gente já começa a entrar numa área bem interessante aqui, falando sobre justiça, sobre julgamento, né? Nós percebemos aqui que Jesus é o nosso advogado em 1 João capítulo 2, verso 1, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a gente começa a ver alguns termos jurídicos aqui, né? Jesus, ele passa então, num determinado momento, a ser o nosso advogado. Esse termo advogado vem do termo paracletos, que nós mencionamos na semana retrasada. Paracletos é um termo grego, que tem a ver com o Espírito Santo, e nesse contexto, esse termo paracleto ou paracletos tem referência com a palavra advogado. Jesus Cristo é aquele que nos defende, aquele que argumenta em nossa defesa. Agora existe uma outra função que nós vamos abordar agora, que é a função de Jesus como nosso juiz. Será que de fato Jesus vai ser o nosso juiz? E eu quero começar com uma ilustração com você. Essa história, nós não sabemos de fato de onde ela se originou, mas é um relato dizendo o seguinte: 2 garotos estavam brincando, andando de bicicleta quando eram crianças. Imagine a cena, 2 meninos brincando de bicicleta, e um deles estava para ser atropelado com um veículo. E nisso, um jovem adolescente, ele entra na frente daquele garoto e protege para que um deles não fosse atingido pelo veículo. No entanto, aquele adolescente acabou sendo atingido e se machucou as mãos, cortou parte das mãos. E nisso ele foi levado ao hospital e nunca mais aquele menino viu aquele jovem que o defendeu, que deu a oportunidade dele se salvar. Passando alguns anos depois, eles se reencontraram. Aquele menino que foi salvo e aquele adolescente que o salvou. Num contexto totalmente diferente, aquele menino que não era mais menino, já era um adulto, estava sendo julgado no tribunal. E aquele adolescente era o juiz. Naquele momento, aquele então adulto, que era aquela criança, chegou para aquele juiz e disse: Você se lembra de mim? Você salvou a minha vida um dia. E antes da condenação, aquele rapaz diz assim: será que é possível hoje você me julgar positivamente? Será que é possível você me libertar? Aquele juiz que havia salvo aquele rapaz disse o seguinte: olha, claro que eu me lembro, ainda tenho aqui as marcas do acidente. Naquela época, eu salvei você. Hoje, eu vou ter que te julgar da maneira mais justa possível. É apenas uma ilustração que traz uma lição para nós. Jesus nos salvou na cruz. Ele é aquele que tem as marcas nas mãos por ter salvo você e a mim. Mas chegará um dia que Jesus não será mais, ou não exercerá mais a função de Salvador, do meu Salvador e seu Salvador. Mas ele será então o nosso juiz. E ele vai ter que nos julgar da melhor maneira possível. Eu vou lançar para você a pergunta 1, que vai abrir o tema dessa semana de fato. Falamos que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o mediador, que Ele é o advogado, né, o sumo sacerdote, e agora Ele é o juiz. Quem julgará esse mundo? Deus ou Jesus julgará esse mundo? A gente vai para um rápido intervalo. E além de responder essa pergunta, tem uma que é muito importante. Independente de ser Jesus ou o Pai, Ele vai se basear em quê para te julgar e me julgar? O que é o julgamento? É condenação ou não? Vai ser alguma lei que Deus vai olhar e dizer assim: você infringiu essa lei?
Daqui a pouquinho a gente volta e vamos entender o julgamento de Deus aqui no programa Escola Bíblica. A gente volta já. Mais uma vez eu quero agradecer a você que tem estado em contato com a gente aqui participando, mandando o seu abraço, um abraço muito querido para aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, em especial no Facebook aqui, a Francisca Félix. É maravilhoso aprender sobre a Bíblia, a palavra de Deus contida nela, amo muito. Seremos julgados por um justo juiz, escreveu aqui a Maria das Neves Uchoa. A Inalda Miranda dizendo assim, verdade, Néia, seremos abençoados por Deus. A Ceissa Sarmento, boa noite, paz de Jesus. Temos também a Marlisa Elvani. Você pode ir compartilhando também a transmissão pelo Facebook e também pelas redes sociais. Jesus é o nosso juiz, a gente vai entender algumas coisas importantes para nós aqui, tá? Quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais nós temos um caminho a ser trilhado e seguido. Deus espera de nós esse caminho. E nós paramos no bloco anterior com a seguinte pergunta: quem é que julgará o mundo? Quem julgará o mundo? E a resposta está em João, capítulo 5, versos 22 e 23, que diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então, o julgamento foi confiado a quem? Diz a Bíblia, foi confiado ao Filho. Jesus é quem vai nos julgar. Foi confiado ao Filho a obra da redenção. Jesus tinha a função, no determinado momento, de nos salvar. E é Ele que tem o direito de nos julgar. Por quê? Porque Ele conhece o pecado. Ele sabe o que é viver aqui na terra. Então, Ele tem, de fato, capacidade, direito, por ter morrido no nosso lugar e por conhecer a realidade desse mundo, Ele tem a capacidade de nos julgar. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 5, 27, que Ele levou sobre si os nossos pecados, ou os pecados do mundo. E é interessante a gente perceber isso. Então, a primeira pergunta feita aqui é: quem é que vai nos julgar? Jesus. Jesus vai nos julgar. Baseado em quê? Ok, Deus vai olhar para nós e dizer assim, vou te julgar de acordo com você me aceitou ou não. Mas como é que a gente vai saber se de fato alguém aceitou a Deus ou não? É possível? E se tiver um familiar meu que se perdeu e de fato eu quero saber se ele aceitou Jesus ou não, quais são as evidências, quais são as provas, a gente vai entender um pouco isso ao longo dessa semana também. Antes eu quero ilustrar para você com essa imagem aqui, você possivelmente já tenha visto, né? No Brasil nós somos regidos pela Constituição. Aqui está uma imagem de uma capa da Constituição Federal ou da República Federativa do Brasil de 1988. É a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro, diz assim, né, de validade para todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Aí nós temos os artigos da Constituição, né? Além da Constituição, cada lei, cada nova lei que é instituída, estabelecida, ela tem que ter como base a Constituição. Nenhuma nova ramificação pode fugir dessa base, dessa norma de conduta que é a Constituição brasileira. Por exemplo, as leis de trânsito, elas estão baseadas na Constituição. Elas são leis que têm uma ligação, uma relação direta com a Constituição também. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como é que eu sei que alguém infringiu a lei? Você está vendo aqui que uma pessoa, um exemplo, atravessou o sinal vermelho com o veículo. Isso é errado. Se você percebe que alguém ultrapassou o sinal vermelho, essa pessoa está infringindo uma lei. Mas tem um detalhe: quando você infringe uma lei, esse é um sinal de que você está quebrando algo que é evidenciado como
o caminho correto. A partir daí, eu quero trazer para você uma outra pergunta. Como saber que alguém infringiu a lei? Como é que a gente sabe que essa pessoa quebrou a lei? Normalmente, se a pessoa estiver dentro do carro e ela atravessa o sinal vermelho, a gente vai saber que ela infringiu através, quem sabe, de uma câmera que pode ter filmado essa pessoa, ou de repente um guarda pode ter visto essa pessoa, ou ela pode ter sido denunciada, ou quem sabe pode chegar uma multa para ela. Existe uma maneira que vai ser registrada dizendo que essa pessoa, ela infringiu a lei. Agora, trazendo para o julgamento de Deus, nós seremos julgados a partir do quê ou de quê? O juízo final, né? O juízo, quando Jesus, antes de Jesus voltar, qual vai ser a norma de conduta? E a gente tem que entender que Deus também tem a sua constituição. Deus tem a sua norma de conduta do ser humano. Por mais que o ser humano diga o seguinte, olha, não existe normas, não existe regras, não existe lei. Deus tem a sua lei, a norma de conduta. E qual que é a constituição de Deus? Os 10 mandamentos? Não são os 10 mandamentos. A constituição de Deus é o quê? O amor. O amor, que é o caráter de Deus. Essa é a lei que está acima de todas as leis. Você concorda comigo? A partir desta lei, que é o caráter de Deus, que é a constituição, é que vem as outras normas de conduta. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ama o semelhante, a lei principal, ela não coloca nenhuma outra coisa no lugar de Deus. Uma pessoa que ama a Deus, essa pessoa ama o semelhante. E os 10 mandamentos, eles foram dados, e aí é interessante a gente perceber, os 10 mandamentos não são a constituição de Deus, são leis que Deus colocou, porque o ser humano se esqueceu da constituição maior, do amor. O ser humano não amava mais a Deus, o ser humano deixou de amar o semelhante, e Deus tem que falar assim, olha, peraí, deixa eu explicar para vocês. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E aí vai, seguindo as leis, o sábado, honrar o pai e mãe, não matar. Davi fala no livro de Salmos que a lei de Deus é boa, ela é uma orientação para mim e para você. A constituição de Deus é o amor. E nós seremos julgados a partir da lei de Deus. Romanos 3, verso 20, diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei. Olha que interessante isso. Ninguém vai ser justificado, ninguém vai ser salvo por causa da lei. Isso é claro aqui, não é isso que eu estou falando. Ninguém vai ser salvo por causa da lei, mas olha só a continuação do verso. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não salva ninguém, a lei mostra que nós erramos. Você olha para a lei, e aí eu não estou falando só dos 10 mandamentos, porque Deus tem inúmeras leis. Nós olhamos para a lei e nós percebemos, olha, eu estou errado. Nós olhamos para a lei, as leis do Brasil, as leis de trânsito, dizemos assim, olha, eu atravessei o sinal vermelho, eu estou errado. Nós adulteramos e percebemos assim, olha, eu estou errado. Mas a lei não salva, como diz o verso, né? Ninguém vai se tornar justo porque guarda a lei. É importante nós entendermos isso. Nós seremos julgados a partir da lei de Deus, do caráter de Deus. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Mas como é que eu sei que de fato eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Eu sou uma pessoa convertida. Amanhã nós vamos entender isso. Se de fato eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz assim em Mateus 5, não pensem que eu vim abolir a lei.
eu vim cumprir a lei. E a lei, ela chega até nós para mostrar os nossos erros. Jesus é o nosso Salvador. Amanhã, o julgamento de Deus a partir da lei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nos ajude a entendermos que quando nós falamos de justiça, de julgamento, não temos que ter medo, porque nós temos um justo juiz, aquele que toma o nosso lugar, aquele que troca de lugar conosco naquele dia, no dia do julgamento. E o Pai não olha para nós, mas olha para Cristo Jesus. Que entendamos isso a cada dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.